Amém. Quando ela se levantava, como ela falou, né? De manhã e à noite, eu falava assim: Deus, eu sei que não é homem nenhum, né, pela obediência de ninguém, mas o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. Só fala que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, edificou muito a minha vida. Não é, eu quero compartilhar algo também que esses dias tem uns 3 dias. Na verdade, eu não sei tudo ainda que eu acho que Deus pode mostrar aqui. Não é a mensagem, eu acho, que eu vou falar nessa manhã. Mas é uma coisa que tem mexido comigo. Todo dia eu estou pensando nisso. A respeito de um homem chamado José. Não é o pai biológico de Jesus, mas foi um homem que Deus escolheu para uma missão. Eu não me lembro de quase 20 anos de cristão ter ouvido uma mensagem a respeito de José. José lhe pareceu só porque ele ia se casar com Maria, teve um sonho, o anjo chegou para ele e falou que a mulher que ele ia casar estava grávida do Espírito Santo. Mas eu fiquei imaginando a frustração dele na hora que ele recebeu a notícia, porque ele tinha um sonho, ele tinha um plano, ele tinha um desejo. Talvez ele estava já há bastante tempo trabalhando, não é? Ele era carpinteiro, bastante tempo trabalhando, juntando um pouquinho do seu dinheiro para pagar o dote de Maria, porque ele tinha que pagar o dote de Maria. José, a Bíblia não diz quantos anos ele tinha, mas talvez ele tinha menos de 30. E José é de uma descendência real, mas de um reino que já não existia mais, como era nos tempos de Davi. E Maria, provavelmente nessa época, tinha de 14 a 17 anos. E aquele planejamento todo para casar, e sabe, já próximo de casar, ele recebe a notícia que a tua futura esposa está grávida. Imagina você como que você receberia uma notícia dessa. Mas a Bíblia diz, sabe qual a referência que a Bíblia diz sobre José? 1 Mateus capítulo 1, verso 19. Por ser José, seu marido, um homem justo, não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Então olha o caráter de José. Eu estava pensando que a Bíblia diz que Deus olhou para Maria e escolheu Maria porque ela era bem-aventurada entre as mulheres, uma mulher pura, o qual Deus escolheu o ventre dela para se encarnar. Deus encarnou em Maria. Mas Maria já era prometida para José. E eu fiquei pensando, Maria tem uma grande parte no ministério de Jesus. Mas, pensando comigo, eu acho que se não fosse José, o seu marido,
talvez Deus escolheria outro, seu futuro marido. Porque José foi um homem que ele suportou isso aqui. Um homem obediente contra os teus sentimentos. Eu fiquei pensando, por que não tem um livro escrito na Bíblia sobre José? Só diz que José era pai de Jesus, carpinteiro. Só isso. Não tem nenhum livro escrito sobre José. Os discípulos de Jesus escreveram livros. Reis escreveram livros. Mas José, quem é José? José é um nome comum. José tem um símbolo de humildade. Dificilmente, alguns de nós aqui, aqueles que ainda pretendem ter mais filhos, iriam escolher esse nome para colocar no seu filho. José. Ainda quando ele tem esse nome, as pessoas ainda usam o diminutivo, né? Zezinho. Não é? Não é José. É Zezinho. E sabe, quando eu olho para a vida dele, tão contrário ao que o mundo almeja hoje, cara. Todo mundo quer ter um nome. Todo mundo quer ser reconhecido. Essa imundície da pessoa abrir a igreja e botar a foto dela e a placa e o nome, cara. Isso não é de Deus. Mas José, quem aqui quer ser um José, cara? Zezinho, talvez alguns vão até querer ser. Mas aí diminui mais ainda. Zé. De José passa para Zezinho. De Zezinho passa para Zé. Ninguém quer ser Zé. No versículo 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Presta atenção nisso aqui. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Rapaz, Maria estava grávida, era de dias. Não tem barriga ainda. Não tem nada que atrapalhe a relação sexual. E provavelmente José se guardou para esse dia. Maria também se guardou para esse dia. Mas ele esperou 9 meses para se envolver fisicamente com ela. Olha a obediência de Zé. Tem homens que nós exaltamos, né? Pela sua obediência, pela sua coragem, pelos seus feitos, cara. Mas o que José fez, cara?
nada. Mas eu creio, cara, que ele vai estar num lugar de honra. Então muitas vezes você olha para você, faço nada, sou um João ninguém, sou um Zé Mané, um Zé Ruela. Sou um Zé, cara. Mas olha o exemplo desse homem, José. Um plano dele frustrado, mas ele se encaixou na missão de Deus. E foi ele que trabalhou para alimentar Jesus. Foi ele que, como pai, disciplinou Jesus. Foi ele que ensinou a Jesus como ser homem. Ele influenciou tanto a vida de Jesus que nós cantamos aqui, o carpinteiro. Mas influenciou a vida de Jesus para ser um carpinteiro, porque ele podia seguir outra profissão. Quantas pessoas hoje que você conhece que tem um bom nome, mas não ganham seus filhos, mas os seus filhos não seguem aquilo que o pai faz. Mas conseguiu isso. Era carpinteiro e conseguiu Jesus, fazer de Jesus, enquanto homem, um carpinteiro. Quem era ele? Zé. Qual o sobrenome dele? Não fala? Fala que ele era filho de Jacó, não Jacó dos patriarcas. Mas só fala isso. Mas eu fiquei pensando, rapaz, que homem. Não tocou na sua esposa até ela dar à luz. Maria era menina nova, pura, bonita. José era um homem novo, cara. Mas por obediência a Deus, ele se guardou. 9 meses casado. Nós não conseguimos fazer isso? Ou não fazemos? Alguns fazem, glória a Deus por isso. Mas Zé fez. Mas isso não é a mensagem, né? Para nós nessa manhã. É só um devocional que eu tive ontem. E estou pensando ainda. Mas eu quero ser um Zé. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas que estão debaixo de holofotes tem caído. As celebridades têm se corrompido. Mas eu acho que vão levar o evangelho para frente são os Zés. Então não se incomode com se você passar despercebido, ninguém estender um tapete vermelho para você. Porque eu acho que ninguém estendeu um tapete vermelho para José. Quando fizeram alusão
a respeito de Jesus, para ver se não é este o filho do carpinteiro. A única menção que faz de José depois daqui é isso. Nem fala o nome dele, fala a profissão dele. Não sei se isso comunica com você, não sei se faz tanto impacto em você como fez para mim, mas eu estou repartindo algo que foi bom para mim. Espero que seja bom para você também. Se você fizer uma boa mensagem em cima disso, depois me dá o esboço. Eu gostaria de falar sobre José. Amém? Nós tivemos uma convenção no mês passado. E eu estava olhando alguns dados que nós temos. Isso são de pessoas que estão a caminho e de pessoas que já estão lá. Até 2014, 2012, no final de 2012 para 2013, dessa escola aqui, vão estar 40 missionários no campo transcultural. Vocês entenderam? Ouviram? Até no final de 2012 para 2013, vão estar no campo, que saíram daqui, dessa escola, 40 missionários no campo transcultural, sustentado por esta obra e fazendo outras coisas pelo mundo. Mas sabe, talvez para muitas pessoas isso não toca, mas para mim toca muito, sabe por quê? Porque eu vi isso nascer. Eu iniciei junto como um Zé e pretendo morrer como um Zé. Eu acho que nós temos que ter o sentimento no nosso coração de fazer igual a João Batista falou com Jesus. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa escola está aqui, tudo que começou aqui está para servir você. Embora talvez, né, em algumas situações você ache que não. Mas se você achar que não, você tem toda a liberdade de vir conversar comigo, porque nós temos um alvo, nós temos um plano, nós temos uma visão. Todo mundo é convidado para se encaixar dentro dessa visão. Eu sei que nem todo mundo quer, nem todo mundo vai, como nós falamos do chamado semana passada. Mas as coisas estão acontecendo. Como tem uma gíria que diz assim, né? A fila anda. Eu quero convidar todos vocês para participar dessa visão. Dessa visão que não é nossa. Não é do SDC. É a visão de Deus. Existia uma camisa antigamente escrita bem assim, um dizer muito bonito. Jesus tinha um único filho. Deus, aliás, tinha um único filho e fez dele um missionário. O que você vai fazer com o teu? Bonito, né? De ler, de escrever. Mas a prática. Mas sabe, para você deixar essa visão penetrar no seu coração, você tem que se envolver. Você tem que se dar. Você tem que
anular algumas coisas que estão fora desse projeto. Assim como Deus incluiu José no projeto dele de salvação do mundo, Deus quer incluir você também. Amém? E você é chamado para se envolver com isso. E eu compartilhei uma palavra que Deus colocou no meu coração naquele dia, no final da conferência, da convenção, onde nós tínhamos pastores e missionários de vários lugares. Então foi uma reunião fechada e muitos de vocês não participaram. Não poderiam. Mas eu quero compartilhar um pouco daquilo que eu falei lá com vocês nessa noite. Foi na noite de sábado. Para vocês entenderem um pouco como que as coisas acontecem. E por que nós estamos chegando aonde nós estamos chegando. E eu sei que vai muito mais longe. Muito mais longe. E você é um convidado especial para participar dessa festa. Porque Jesus disse que a festa no céu, quando o pecador se arrepende. E Deus está contando conosco para levarmos pecadores aos pés de Jesus. Você quer participar dessa festa? Então abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Vamos estar olhando algumas coisas que nos ajudam a nos envolvermos. Naquele dia lá, o pastor Giovanni Cruz, ele deu uma mensagem excelente. Gostaria até de pedir a permissão dele para um dia compartilhar, não é? Mas talvez um dia eu vou pedir para ele pregar aqui na igreja aquela mensagem que ele deu para nós, porque é do jeito que ele falou, eu concordo 100%. O que fez com que ele se envolvesse. Mas eu quero falar só uma parte. Está em Hebreus capítulo 13, do verso 7 ao 9, e depois verso 16 ao 17. Alguns em suas mensagens têm pregado esses dias, têm tocado neste versículo. Mas falam-se pouco sobre ele. Hebreus 13, verso 7 diz assim: lembre-se de seus líderes que lhe falaram palavras de Deus, a palavras de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Verso 16 e 17. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Sabe, como eu falei, a visão que Deus tem nos dado, desse jeito de fazer as coisas, não começou com o pastor Larry. Houve um homem, antes de George Miller, teve essa visão de viver dessa maneira, de fazer a obra funcionar dessa maneira. Ele era um alemão. George Miller viu como isso aconteceu e imitou aquilo que aquele homem estava fazendo. E funcionou, deu certo.
Depois, o genro de George Miller, ele ouviu e começou a cuidar daquilo que George Miller fazia. O nome dele é Norman Grab. Ele também levou adiante o que George Miller estava fazendo. Depois, o pastor Ted Haggard, que foi o pastor do pastor Larry, pegou essa visão e começou isso lá nos Estados Unidos. Depois, o pastor Larry e mais alguns homens pegaram aquilo e abraçaram daquela maneira e se entregaram para essa visão. E o pastor Larry veio para o Brasil e começou a fazer igual Ted Haggard fazia, que fazia igual Norman Grab fazia, que fazia igual George Miller fazia, que fazia igual o outro alemão fazia. Eu esqueci o nome do outro alemão. E sabe, nesse meio tinham homens que eram admiráveis. Existiam alguns Josés. E sabe, o pastor conta a história, eu não sei o nome dele, não lembro. Mas o pastor fala que ele era aluno. Ele estava ainda estudando. E lá nos Estados Unidos havia uma plantação, eles plantavam, né, na época lá, nessa época era milho que tinha plantado. E esse professor, um homem que tinha tido muito dinheiro, por que aconteceu? O pastor Ted Haggard, ele saiu da igreja luterana e começou a se reunir com algumas pessoas e, de repente, se juntaram algumas famílias e venderam tudo que eles tinham e compraram um prédio e começaram a morar no prédio. Então, naquela época, o pastor Larry até fala que máquina de lavar era coisa rara, só rico que tinham. E tinham várias pessoas naquele grupo, se eu não me engano, eram 7 ou 9 famílias que se juntaram para começar a missão. Então, depois foram chegando gente, eles começaram a igreja, foi chegando gente, então eles compraram um sítio, e uma fazenda, e começaram a construir e a trabalhar para se sustentar a escola, e depois começaram a enviar missionários, de tal maneira que houve um tempo que a missão nos Estados Unidos investia $1 milhão por mês em missão, em trabalho daquelas pessoas do seminário. E o que aconteceu, que desses homens que se juntaram a eles, eram homens que tinham muitas coisas, propriedades, dinheiro investido em bolsa de valores, ele largou tudo por causa do evangelho e foi. E ele foi para o seminário. Talvez você vai falar assim, mas sabe, eu não faria isso, eu não preciso isso. Mas sabe, é você. Tem homens que fazem coisas que nós não entendemos. Tamanho o amor e a dedicação deles pela obra. E esse homem, ele estava trabalhando lá e era professor. E quando ele entrava no milharal para colher milho, ele ia sem camisa, 6 horas da manhã. E quem já trabalhou na roça sabe que tem algumas plantações que quando você está trabalhando nela, voam algumas coisas e caem em você e começa a te coçar. Eu já colhi, eu acho que quiabo, misericórdia. E foi um dia um rapaz, ele foi de camiseta. O cara ficou todo empolado, porque caem umas coisas em você e você começa a se coçar. E diz que milho é a mesma coisa, que as palhas lá começam a te cortar e tudo. E aquele homem ia 6 horas da manhã, um professor de seminário que tinha sido um homem muito rico, para trabalhar colhendo milho. Ele ia sem camisa. E um dia o pastor Larry perguntou para ele, por que você vai colher milho sem camisa? Você não sabe que coça, você não sabe que... Esse sei. Mas por que você vai? Aquele homem, um homem de Deus, ele não gosta de estar revelando as suas necessidades para os outros, cara. Ele revela para Deus, cara. E Deus honra esses homens. E ele meio acanhado, ele falou assim, sabe por que, Larry? Só tem 2 camisas. Uma é para me dar aula. E outra é para eu ir no culto. Mas quando aquele homem chegava para dar aula, ele era um homem satisfeito. Um homem agradecido.
um homem motivado, um homem que não via barreira para fazer o evangelho avançar. Eu não sei quanto a você, quando você ouve essas histórias, se isso faz alguma diferença no seu coração, cara, mas no meu me mata. Faz muitas vezes eu lembrar disso, cara, e ficar com a boca fechada, para não reclamar de nada. Se está chovendo, glória a Deus. Se está fazendo sol, está sol, glória a Deus. Cara. Se tem, tá bom. Se não tem, também tá bom demais. Cara. Como é o nome desse homem? Eu não sei. Talvez é mais um José. Tem nada escrito sobre ele. Mas sabe a diferença é que esses homens eles estavam muito envolvidos. De corpo, alma, espírito, força. Envolvido no evangelho, não tinha nada que fazia a visão dele desviar. E é por causa desses homens que faz o evangelho avançar. Mas se nós que estamos aqui ficamos divididos, ficamos com sentimentalismo, vivemos no saudosismo, sabe o que nós vamos fazer? Nada! Nós vamos ser mais alguns homens que vão entrar pelo esgoto da história e vão embora. Deus tem que ter muita, mas muita, tem que ter, não está tendo muita misericórdia da gente. Porque o que nós temos recebido eu acho que nós ainda não temos nos envolvido o suficiente. Eu creio que há pessoas aqui que precisam se converter. Deixar de ser religiosos. Para serem crentes. Para nascer de novo. Eu acho que só assim você vai ter uma experiência com Deus. E não se baseie no seu tempo de passado, não. Olha porque Deus está te revelando hoje. Para você ser uma pessoa que Deus vai se alegrar. Abandona essa ideia, cara, de ir para a igreja para receber no sentido de coisas, cara, de ser um pedinte. Vá para o evangelho para dar. Esteja aqui para servir. Como o John falou ontem. Tira essas desculpas, cara, que eu não posso, eu não consigo, cara. Arranca isso do seu vocabulário em nome de Jesus. Porque se eu chegasse e falasse assim, hoje nós vamos ler um texto igual eu li ontem, que está lá em Filipenses capítulo 4, verso 13. Tudo é possível àquele que crê. Aí todo mundo, amém. Mas quando chega na hora da prática, ouve uma notícia, baixa a cabeça. Acontece alguma coisa ruim, baixa a cabeça. Por isso que eu olho, cara. Parece que às vezes se você falar algumas coisas torna-se ofensivo. Mas não é ser ofensivo. Não é ser mal educado. Não é ser rude. Não é ser duro. Mas quando Deus quis ganhar aquela batalha, que ele chamou Gideão, chegou um monte de gente, 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Um exército. Então você tem muita gente.
Daqueles 10 mil, vocês já leram a história, sobraram 300. Mas sabe o que Deus falou, cara? Olha, Deus falou, um Deus amoroso, um Deus que se importa com a vida de todo mundo, um Deus que quer pegar todo mundo, que pega todo mundo, bota no colo, sai para levar para a eternidade. Ele falou bem assim: os tímidos e covardes, volta para casa. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não é para menino, não, cara. O reino de Deus é para homem. Homem decidido. Quando eu estou falando homem, estou falando só do sexo masculino, cara. Homem e mulher, para você entender melhor. Mas se você for com uma palavra dessa, para falar na igreja, muita gente sai, misericórdia. Misericórdia. Misericórdia mesmo, porque Deus está usando alguém para falar isso para a gente. E esses homens que imitaram essas obras, aqui está dizendo para nós lembrarmos dos nossos líderes, que lhe falaram a palavra de Deus. Você tem feito isso? Você lembra de quem pregou o evangelho para você? Tempos atrás, o pastor Job, a gente comentando sobre isso, ele teve na lembrança uma pessoa que pregou o evangelho para ele. Sabe o que ele fez? A pessoa nem no evangelho está mais. Mas ele pegou e escreveu uma carta de agradecimento para aquela pessoa. Porque foi por causa daquela pessoa que iniciou-se a vida dele cristã. Porque aquela pessoa num dia estava no culto e pregou para ele, e ele entendeu, Deus usou aquela pessoa, ele entregou a vida para ele, para Deus, e ele é o que ele é hoje. Mas aqui está dizendo, lembra de quem pregou a palavra de Deus para você. E sabe qual é o risco muito grande de ocorrer aqui? Você vem para cá, talvez quem pregou a palavra para você foi um Zé. Talvez quem pregou a palavra para você, talvez hoje é um pastor, mas ele é um pastor leigo, ele não estudou. Aí você vem para cá, aprende algumas terminologias, algumas palavras, né? Algumas palavras teológicas, doutrinárias. Você chega lá na tua igreja, você quer ensinar esse pastor, não é assim. Esse homem você tem que honrá-lo. Você tem que respeitá-lo. Você tem que se submeter a ele. Você tem que prestar reverência para ele. Lembra? Seja grato. Contribua com o ministério dele. Eu fui uma pessoa, não por falta de oportunidade, mas por escolha minha. Eu fui uma pessoa muito rude, muito mal educado. Não pelos meus pais, eu deixei o mundo me educar. Mas o evangelho me educou, cara. Então hoje, uma coisa que eu tenho muito é gratidão pelas pessoas que de alguma maneira contribuem para o meu crescimento. E sabe, eu nunca, em falando de reverência, eu nunca chamei o pastor Larry de Larry. Ô Larry, eu só chamo pastor Larry como Giovanni, o senhor. Eu acho que quem deve chamá-lo de Larry é a esposa dele. Olha como eu falei, talvez você é mais educado que eu, cara. Mas aprenda a prestar reverência a quem é devido. Nós temos toda a liberdade entre nós, cara. Mas é necessário que haja reverência a quem é de direito. Segunda coisa, no texto aqui está dizendo, observem bem o resultado da vida que tiveram. Observar bem o resultado que tiveram. Observa o resultado que nós estamos tendo.
Eu sei que existem missões que estão fazendo muito mais. E missões maiores, cara. Mas não é do conhecimento de vocês e nem nosso. Nós estamos vivendo aqui. Então quem que vocês devem observar? Aonde que vocês estão? Observe o resultado que nós estamos tendo. E sabe, para você observar o resultado que o reino de Deus está tendo através dessa obra aqui, você precisa se aproximar de quem está fazendo, cara. Você precisa criar uma intimidade com quem está fazendo, cara. Teve um rapaz que ele estudou aqui, alguns de vocês conhecem, ele foi esse ano passado embora, esse ano agora. É o Flávio. Se formou, ficou aqui mais um tempo, depois foi, está no Mato Grosso. Quem conhece, quando ele chegou aqui, sério, ele parecia um terrorista. A fisionomia dele. Logo tinha acontecido aquela, não sei se foi durante ou a queda das Torres Gêmeas, foi que ano? 2011? 2001 então. Aí 2011 nós estamos agora, só se caiu outra, né? Então, 2001. Aí tava aquela coisa do terrorismo, talvez uns 5 anos atrás, né, 2006. Chegou ele aqui. E logo eu cheguei aqui, encontrei, olhei para ele, olhei para a cara dele e falei assim, nó, esse cara não entraria nos Estados Unidos não, cara. Né? Aquela cara dele de iraquiano, né? Eu falei assim, rapaz, cara de terrorista esse cara tem. Aí ele trabalhava com solda, ele foi trabalhar lá na serralheria, né? Quando chegou lá, eu comecei a falar coisa para ele, ele me olhou assim de um jeito, cara. Todo desconfiado. Falei assim, não, que concha. Que é concha? Que troço fechado assim, né? Só que foi passando os anos, passando os dias, meses, foi estudando, foi vendo, foi mudando. Ele começou a se aproximar de mim. Aí daqui a pouco já aproximou demais. Começou a entrar lá dentro de casa, mexer na geladeira, né? Deitar na minha cama, usar meu banheiro. Aí começou a me abraçar. Aí parou por aí, né? Começou a me abraçar. Aí eu já usava um desodorante que tinha aqui, na mercearia, mas eles não gostam de botar não, que vende muito, né? Coisa que vende muito, eles não gostam de botar não, porque dá trabalho para ficar mudando, né? Gosta de coisa que fica lá empoeirando. Aí, um desodorante cheiroso, cara. Parecia um perfume. Aí eu coloquei, eu já usava aquele desodorante, até quando tinha, talvez tinha uns 3 meses. Aí ele chegou para mim, me deu um abraço e falou assim, pastor, que perfume cheiroso, cara. Esse não é perfume não, é desodorante. Ele falou assim, como que eu nunca senti esse cheiro? Eu falei assim, pá, porque você estava muito longe de mim. E agora que você está me abraçando, você está sentindo o meu cheiro. Sabe? Quando você se aproxima das pessoas, você começa a ver coisas que à distância você não vê. Quando você se aproxima de Jesus, talvez dá para sentir, né, o bom perfume de Cristo, que a Bíblia diz, cara. Mas você precisa ser íntimo. E quando você se aproxima dessa pessoa, você vai começar a ver coisas que o Senhor vai te revelar. Assim como você se aproxima de um homem, de uma pessoa. Não vem me abraçar não, hein, Mike David, né? Fica aí todo faceiro não, hein? Mas sabe, para você aprender, imitar as obras, você tem que se aproximar. Aqui também diz para nós imitarmos a sua fé. Olha o que a Bíblia diz. Lembre-se de seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Não tem nada novo debaixo do céu. Não tem nada novo. Tudo que você pensar em fazer, alguém já fez ou já pensou. Então, imite aquilo que está dando certo. Graças a Deus tem pessoas que estão reproduzindo isso. Talvez você veio de um ministério que está fazendo bem.
Sabe o que você deve fazer? Você deve imitar aquilo que está fazendo bem, cara. Não tenta reinventar a roda. A roda já foi inventada. Mas sabe, talvez você de repente se enche de sabedoria, se enche de conhecimento. Eu vou lá, eu vou fazer diferente. Se fosse eu... Mas sabe o que é? Quero dar um conselho para você. Você ainda não está fazendo nada. Eu não estou fazendo nada. O que eu tenho que fazer, sabe o quê? Para fazer bem? Imitar aquilo que já estão sendo feito. E para mim foi um privilégio que eu peguei, sabe o quê? A roda rodando já, cara. Vocês estão pegando a roda rodando. Você não precisa olhar para a roda e pensar, rapaz, como é que isso funciona? Você já está vendo rodar, cara. Só pega aquilo que está dando certo, que é bom, que dá para incluir naquilo que você vai fazer, não sei qual a tua visão, mas imita, cara, que vai dar certo. Vai dar certo se você honrar seus líderes, se você se aproximar deles, se você imitar aquilo que eles estão fazendo, o resultado vai ser o mesmo, porque outros já fizeram isso. Imite as obras que eles estão fazendo. Sabe por que muita gente não imita? Porque acha que sabe. Rapaz, tem gente que já está fazendo a coisa há muito tempo. Não vem você com uma ideia nova, achar que você vai inovar, não. Isso é um processo que só o tempo vai fazer você compreender muitas coisas. Eu já fui filho e hoje eu sou pai. Quando eu era só filho, eu não tinha consciência e nem entendimento de muita coisa que meu pai falava. Sabe o que eu achava? Ele está velho, ele não sabe de nada, ele não entende o mundo, ele não tem capacidade, um monte de argumentos que eu usava. Mas o tempo passou e hoje eu sou pai. E hoje eu vejo meus filhos às vezes falando e agindo da mesma maneira em determinada situação que eu agi com meu pai. Mas sabe por que vão agir assim? Porque eles são filhos. Mas o dia que eles forem pais, eles vão entender. Mas dentro do reino de Deus, irmãos, existe uma coisa para nós olharmos para os nossos pais na fé e imitá-los. Mesmo você sendo filho, você não precisa quebrar a cara. É só imitar aquilo que está dando certo e fazer. Por que não fazemos? Orgulho ou complexo. Imita. Está dando certo, cara. E sabe, não precisa ser só um líder, não. De repente, do teu lado, tem um cara que é bom, cara. Tem um cara que é bacana. Tem um cara que está fazendo. Tem uma menina que é crente, cara. Sabe, no tempo dela livre, ela não fica à toa, buscando coisas para fofocar. Sabe o que ela faz? Ela vai alimentar a alma dela. Eu sei que tem tempo de lazer, tem tempo de tudo, mas há tempo para tudo. Mas tem vezes que tem uma menina no nosso meio que, sem brincadeira, eu acho que num ano, para não exagerar, deve ter ido uns 6 rapazes lá em casa para pedir para conversar com ela. Aí de repente eu falei assim, nossa, quem é essa mulher? Eu também fiz a mesma pergunta. Rapaz, o que essa menina tem? Que toda hora vem um aqui pedir para conversar com ela. Eu não via nada. Sinceramente falando, que ia atrair isso. Também que eu não vou ficar olhando, né, que eu já sou casado. Mas, eu falei assim, rapaz, essa menina tem alguma coisa. A partir daí eu comecei a observar. Na maioria dos dias da semana, no tempo livre, ela estava num canto, lendo livro, Bíblia e orando. Aí eu entendi por quê. Porque tinham, né, alguns observando.
E teve um que foi lá e laçou o coração dela, né? Mas ele ficou observando, ele ficou orando. Então, seja uma moça assim, cara. Você sabe por quê? Não é porque vai chegar rapaz para você, não. É porque Deus não vai deixar você ser enganada. Não é qualquer um que chegar com a baba de quiabo, né? E vai te seduzir, não, cara. Mas imita essas pessoas, cara. Alguns rapazes, cara. Cola nesses caras, cara. Que estão querendo andar com Deus, que tem propósito, cara. Se junta numa mesa que fala de Deus, senta. Compartilhando alguma coisa, compartilha. Sabe o que é? Nós estamos aqui para ser crente, por incrível que pareça. Não é? Nós estamos aqui para ser crente, cara. Eu não entendo, às vezes, pessoas que dizem, que querem, que oram, que querem fazer algumas coisas, mas os assuntos são sempre que Deus abomina. Imita esses homens. No verso 17, diz assim, o 16, né? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois dos tais sacrifícios Deus se agrada. Uma coisa boa para você imitar quem está na fé, sabe o que é? Você ser generoso. Seja generoso com quem está junto com você, com quem está compartilhando a mesma visão que você. Seja generoso, cara. Naquilo que você puder fazer para ajudar, para abençoar, cara, faça. Depender de vocês, faça. Se tiver na sua mão para fazer, faça. Não retenha. Semeie na vida dos outros. Sabe? Seja generoso. Não seja mesquinho. Se tiver coisas que você vê que pode adiantar o reino de Deus, a vida da pessoa, faça. Sabe? Eu fico muito satisfeito aqui no nosso meio, cara, né? Tem pessoas que, às vezes, você olha assim, parece que não tem nada, cara. Mas de vez em quando você ouve algumas pessoas fazendo coisas pelos irmãos aqui de dentro da fé, cara, daqui do nosso meio mesmo. Não são pessoas de fora, sabe? Que abençoa, cara. Tempos atrás tem um casal que a filha deles tinha um problema, né? Ela tinha que fazer uma cirurgia e tinha que viajar, e eles não tinham condição de viajar. Chegou um irmão que ele tinha um computador, um laptop. Ele chegou, vendeu, falou assim: o dinheiro está aqui para vocês viajarem. Aí a pessoa assim: mas você parece que era a única coisa que você tinha. Eu falei assim: mas sabe, não adianta nada, nós só tá falando que amamos, mas nós da prática não fazemos nada. Isso é ser cristão. E aqui está dizendo, cara, não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, não é para você dar o que não presta não, hein? Não é para você dar aquilo que você não usa não, cara. Que isso não é sacrifício. De tais sacrifícios Deus se agrada. Foi uma vez só porque eu conhecia a pessoa. Uma vez me parou na rua e falou bem assim: vem cá, você quer levar um monte de coisa, quer levar umas roupas lá para o seminário, para o seminarista? Aí eu falei bem assim: é para usar? Ela, tá velha. Eu falei assim: não tem mendigo não, joga fora. Porque eu sabia da pessoa, dava só o resto. Quero saber disso nada, dá para outro, dá para mendigo ir na rua. Porque para mim lá estão as melhores pessoas que existem nesse mundo, cara. Porque tem aberto mão da sua vida para dar a sua vida em prol de outras pessoas. Então um troço velho que não presta, só sou para trabalhar. Mas dá aquilo que é bom para os outros. Melhor você não dar então. Seja generoso.
E o verso 17 diz assim: obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidem de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Sabe? Eu não quero nem entrar nessa questão de submissão aqui, mas estou querendo entrar na questão do insubmisso. Porque está dizendo aqui que se nós não obedecermos, nós não formos submissos, o prejuízo vai ser nosso. Sabe por quê? Aquele que está fazendo a vontade de Deus, Deus vai honrar ele de qualquer maneira, seja com você ou seja comigo. Mas sabe quem que vai sofrer o dano? Sou eu. Somos nós. Quem está fazendo bem, Deus vai honrar. Mas quem não quer ajudar, quem está fazendo bem, Deus aqui está falando. Então cuidado, muito cuidado com comentários. Certas coisas nós não devemos falar. Não é de nosso conhecimento. Esses dias para trás nós temos uma reunião, já falei toda semana aqui, o pastor começa a perguntar o que Deus está falando com você, que está falando com aquilo, precisa ser de agora, livro e tal. E alguns dias que às vezes chega na reunião e às vezes começa a brincadeira, o pessoal fica falando, às vezes está compartilhando e fica muito quieto. Aí o pastor Jó perguntou: pastor, por que parece que agora na reunião o senhor está mais quieto? Ele falou assim: sabe o que é? Eu li na Bíblia que na multidão de palavras não falta pecado. Eu não quero pecar, então eu vou falar menos. Você que tem o costume de falar muito, mau hábito, olha para Provérbios. Coisa que você não sabe, não fala. Coisa que não interessa a você, não fica querendo saber. Se priva disso. E quando souber, tem um pingo de cristianismo. Ore. Ore, cara. Está dizendo, porque nós é que perdemos nós é que perdemos. E a fila anda. As coisas continuam. Sabe? Isso foi o que eu compartilhei no final. E lá só tinha líderes. E eu acho que aqui também tem futuros líderes. Então, pega esse texto e aplica na sua vida. Agora o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Se você olhar o contexto disso aqui, parece que está fora de contexto. Esse versículo. O que tem a ver? Mas sabe o que está nos mostrando? Que assim como Jesus Cristo fez no passado com aqueles homens, Ele pode fazer hoje e vai fazer no futuro, porque Ele é o mesmo. Amém? Ele tem o mesmo interesse daqueles que deram continuidade à obra. Ele tem o mesmo interesse na gente. Nós não temos muita consciência. Talvez temos um pouquinho de nada. Entendemos um pouquinho de nada. Do quanto Deus quer o nosso bem. Muito mais do que você imagina. E sabe, começa a absorver todas as coisas que acontecem com você. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Tentem aprender com isso. E tem uma coisa no seu coração. Que em tudo isso, Deus quer forjar em você um caráter firme. Minha esposa passou por umas coisas esses dias. E ela estava compartilhando comigo. E sabe, eu deixei ela sofrer um pouquinho. Não é porque eu sou ruim não, eu falei isso para ela. Sabe para quê? Para não ficar só escorada em mim. Não é que ela se escora não. Mas eu falei para ela, sabe o que é, André? Nós já passamos situações muito piores. E eu sei que talvez foi um tempo de sua emoção estar lá embaixo. E essas coisas te afetaram muito. Mas eu resolvi não dar uma ajudinha para Deus, não. Eu deixei você e Deus, para você ter uma experiência.
para quando chegar pessoas com esse mesmo tipo de problema, você saber aconselhar. Isso faz parte do discipulado. Eu vi, sofrendo, chorando. Eu deixei. Ruim? Não. Pergunta para ela como ela está agora. Aprendeu. Mas o processo foi doloroso. Às vezes é assim. O processo é doloroso. O remédio para a cura é amargo, né? Mas traz a cura. Então, olha para os homens da Bíblia, para os homens da história. Nem sempre tudo foi um mar de rosa. Mas eles continuaram. E aqueles que imitaram, fizeram bem também. E nós também podemos fazê-lo. Amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado por essa manhã. Nós agradecemos, ó Deus. Eu particularmente, Deus, quero glorificar o seu nome, exaltar o seu nome. Eu sei que foi exaltado, eu sei que foi glorificado, mas mais uma vez eu quero dar honra, louvores e glória ao Senhor, ó Deus, pela cura que o Senhor fez na vida da Sonali, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela sua bondade. Nós agradecemos também, ó Deus, por essa manhã, por tudo que nós ouvimos. E peço que o Senhor continue a falar ao decorrer desse dia e à noite, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, para que nós venhamos a nos tornar pessoas cada vez mais parecidos com o Senhor. O Senhor tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Nós damos liberdade ao Senhor e coloca em nós, ó Deus, um coração de carne, Deus, e um espírito inabalável, Deus, para que assim nós podemos ser pessoas que são verdadeiras testemunhas do Senhor. São cristãos. Para a glória do seu nome é que nós oramos. Amém. Amém. Shalom para todos. Deus abençoe e um bom dia.